mais um dia de trabalho e, como sempre, mais um dia de festa nesta casa, no Grupo Espírita da Prece. E aqui nós estaremos findando este mês de julho, neste último dia, 31, com um tema que dessa vez eu acredito que nos últimos anos foi um desafio para poder falar de algo tão complexo e de algo que às vezes é necessário colocar o dedo na ferida, ou mesmo de estarmos fazendo uma autoavaliação, uma autocrítica no contexto atual. Não é fácil, mas tentarei resumir. Interessante que esse tema, para quem assistiu sobre o uso adequado do nosso tempo, que foi feito aqui, que está no YouTube, e também algo a respeito sobre doenças, instrumentos divinos, ambas feitas por mim, que estão no YouTube, e algumas coisas teve um elo, um link entre esses temas que estaremos a discorrer. O espírita no século XXI, seus desafios, o teu papel na sociedade, e que a luz não mude. Fique aí quietinho. Nós vamos falar das leis morais ou das leis divinas. Já mostrei aqui antes que são essas. O cameraman. Só ver se eu consigo arrumar aqui, viu? Está com uma mão aqui. Podia ter apertado. A gente fez um engano aqui. Não, a gente que arrumou aqui agora, só que está colado. Tá vendo que está colado? Aí não pode. Quer apoiar no celular? Chamo o João, enquanto isso eu vou falando, senão eu vou perder um pouquinho do tempo. Nós não estamos falando da sociedade? Então, aqui está as leis divina ou natural, ou seja, as leis morais. Então, antes, nós vamos do início, para entendermos do que estamos falando. Então, se estamos falando sobre o papel do espírita na sociedade, nós temos que ver que ela é uma das leis morais, que está justamente aqui, ó, lei de sociedade. Então, daí para ver o grau de importância de uma das leis morais, que seria essa. Então, sempre com que eu vou falar de um tema que está incluso uma das leis morais, eu gosto de elencar todas, para termos noção. E aqui, como dito, a de sociedade, que está no Livro dos Espíritos, para podermos ir acerca do tema. Então, antes, vamos ver a importância de todas elas, ou seja, essa é a definição na questão do Livro dos Espíritos, da pergunta 614. Então, ela serve para todas. Que se deve entender por lei natural. Seguiu, então. Vai precisar de outra mão? Eu aperto? Que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, ou seja, ela é imutável, perfeita, não é igual à lei dos homens, que está sempre tendo a necessidade de sua correção e sua atualização. Então a lei de Deus é imutável. E aqui já vai ter uma dica importantíssima, que poderíamos fazer um tema dentro disso. É a única verdadeira para a felicidade do homem. É a dica. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz
porque se afasta dela. Então a dica está aqui, inclusive de felicidade. Por que eu estou triste? Por que eu sou infeliz? Por que eu tenho tantos problemas? Seja lá em que século for. É porque teve uma distanciação do homem de uma dessas leis morais que fica a sugestão para estudo. Então, ele só é infeliz porque dela se afasta. E por que afasta? Livre-arbítrio é outra lei. Ele afasta porque ele tem a liberdade da escolha. E quando ele faz a escolha, ele tem as consequências. Então, a lei divina, lei natural ou lei moral, tanto faz, é a mesma coisa, está dentro disso. Então, aqui já fica uma dica valiosíssima para o nosso tema de hoje sobre a lei de sociedade, que estaremos falando um pouquinho a respeito dela. E aí vem uma pergunta: a vida social está na natureza? Ou seja, está querendo saber, o que está querendo saber? Isso aí é invenção dos homens? É uma invenção da sociedade? Ou ela já existe anteriormente aos homens, à sociedade? E quando, gente, vocês estão lendo o Livro dos Espíritos, ele tem uma afirmativa e um ponto final e depois fala, é que os Espíritos estão colocando uma ênfase, uma importância dada àquela resposta. Isso a gente só sabe quando a gente vai estudar a fundo os bastidores do Livro dos Espíritos. Então, se o Espírito respondeu certamente o ponto final, opa, não é brincadeira, é para dar uma atenção dobrada. Então ele está querendo falar o quê? Ela está na natureza, ela é uma criação de Deus, ela é uma lei imutável, ela é divina. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ponto. Não vai falar mais nada. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades com que um ser racional a possui, necessárias para quê? Para uma relação entre pessoas, uma relação em sociedade. Então não foi inutilmente com que isso foi dado ao homem. Até aí tranquilo? Você sabe que eu gosto de participar um pouco, né? Hoje eu estou um pouco restrito por causa da câmera, né? Mas tem um cameraman aqui que vai estar a nos auxiliar. Pode muito não, né? Vou fugir só para cá. Seu livre-arbítrio vai interpretar. O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Beleza? Então vamos lá naquela década do século XIX, dos anos 50. A doutrina é uma, mas o que acontece com o passar do tempo? A mudança ela é gradativa, ela não é repentina. Mas muitas diretrizes são para sempre. E tem aquelas coisas que é para sempre. Exemplo, o Evangelho de Jesus. Ele vai estar servindo para sempre. E os desafios dos espíritas vão mudando de acordo com o cenário, de acordo com as exigências e, infelizmente, de acordo com o tipo de ataque. Mas tendo como base os ensinamentos imperecíveis. Quando Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos, olha, desde que o mundo é mundo, o suicídio existia. Vamos pegar uma diferença social daquela época para hoje? Por exemplo, o suicídio naquela época não era visto como saúde pública. Hoje é saúde pública. É um caso de saúde pública. Então é um exemplo para colocarmos uma diferença daquilo que era em 1850, 1860 e por aí vai, dentro de que é hoje visto em uma sociedade. No caso de saúde pública. E antes não era. É assim, muitas coisas vão mudando. E esse é um tema que eu gosto de abordar sempre que tiver uma brecha
porque nós temos que falar disso sim, que um dos pontos do Espiritismo é a valorização à vida. Pronto, minha gente, só isso aqui já não precisava de mais nada nessa palestra. Porque quando se fala em desafio do espírita e o papel do espírita na sociedade ou dentro do espiritismo, só isso aqui nós não precisávamos de mais nada. Poderíamos ficar aqui a noite inteira só falando sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Ser espírita. Que tem gente que chega e fala, eu não sou espírita. Por que você não é espírita? É difícil. Eu não sou bonzinho, não sou só. Mas quem falou que tem que ser? Quem falou? Porque eu não estou em nenhuma tarefa. Não. Porque eu tenho muita mazela, muito vício. Não. O grande desafio do espírita, o grande ideal do espírita perante uma sociedade é justamente o que Allan Kardec já nos deixou, para não termos mais dúvidas ou ficarmos titubeando o que fazer, o que não fazer, sou ou não sou. Então ali ele fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua santidade? Não. Pela sua perfeição? Não. Pela sua transformação moral e pelos esforços que ele utiliza, que ele faz para domar, para dominar as suas más inclinações, ou seja, as tuas mazelas, os teus vícios. Então, nesse item, esse é um grande desafio, esse é o grande papel do espírita, aonde quer que ele esteja, e em qualquer tempo. Esse é o mais difícil. Então o espírita é aquele que hoje ele se esforça perante uma mazela para amanhã ele ser melhor do que hoje e hoje ser melhor do que ontem. Esse é um ponto que nós vamos estar sempre batendo aqui quando tiver oportunidade, porque isso é transformação íntima, isso é transformação moral. E nós vamos ver um pouco mais à frente uma dica sobre como fazer isso. Então, quando nós temos esta conscientização e estamos esforçando, é difícil, eu estou com esse problema, mas eu quero esforçar, você está sendo o verdadeiro espírita. E é claro, poderíamos trocar a palavra espírita e falar o verdadeiro servo do Cristo, o verdadeiro cristão, se formos usar outra palavra, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, é ele primitivo, na origem do Cristo, antes de ter sido deturpado pelas convenções humanas, pelas convenções das sociedades de cada época, pelo reinado de cada época, mas é ele puro, ainda primitivo. Então só essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, meu Deus, ficaríamos aqui fazendo um miudinho acerca disso. Então, tendo isso em mente, desse grande desafio, desse grande papel do espírita, seja lá em que época for. Papel da sociedade. Outro ponto interessante. Nem todo mundo conhece a doutrina espírita, ou frequenta uma casa. Logo, um papel que nós poderíamos ter, por quê? Porque nós não fazemos proselitismo. O espírita não é proselitista. Nós não chegamos lá, oi, vamos visitar a nossa casa, vamos lá. Não. Livre-arbítrio. Pode ir pelo amor, pode ir pela dor, ou melhor, pode ir pela razão também. Esquece de falar. Mas proselitismo nós não fazemos. Mas nós temos um outro compromisso, a divulgação da doutrina espírita. O que nós estamos hoje aqui fazendo? Divulgando. A câmera filmando não vai para o YouTube, ou Facebook, não sei onde mais? Divulgação. Isso é um dever. É um dever, é uma obrigação. Na verdade, segundo Emmanuel, é a maior caridade que se possa fazer à doutrina espírita. É a sua divulgação.
Então, se o IBGE bater na sua porta, perguntar se você pertence a alguma doutrina ou religião, se for o caso, não interessa o termo que eles vão utilizar, faça caridade para o espiritismo. Fala, sou espírita. E se ele tiver dúvida, espírita, Allan Kardec. Porque, na verdade, é redundância. Falar espírita kardecista é a mesma coisa que falar subir para cima. Mas tem gente que não entende, então você tem que explicar. Então, esse é o papel que nós temos que fazer, que antigamente não tinha IBGE, né? Então hoje tem. É uma caridade para com a doutrina. Então, um dos nossos papéis é o quê? Levar o centro espírita até os outros. Levar os outros. Mas como, Paulo? Como? Simples. Com a nossa transformação, com o esforço que nós empregamos no que ontem, hoje estou melhor. Como? Com as atitudes, com a nossa postura, com a forma de ser, com a sua conversa, com o seu semblante. Valorizar Deus, pátria, família, vida. Vida, sempre vida. Por quê? Porque a vida, a valorização da vida é suicídio, é aborto. Tudo isso é valorização da vida. Então você pode levar aos outros através da sua postura, através da sua atitude. E é claro, a caridade conforme Jesus nos ensinou. E como que Jesus ensinou a caridade? Vocês lembram? Porque fala de caridade, o pessoal pensa que é a caridade da beneficência material. Não é só ela. Essa é um braço. Ela é um pequeno afluente de um grande rio. A grande caridade que Jesus nos ensinou é a benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos alheios e o perdão de todas as ofensas. Vai praticar essa caridade. É muito mais difícil do que você dar uma esmola, ou um pão, ou um prato de comida. Essa é a verdadeira caridade, conforme Jesus nos ensinou. Então, o espírita, ele pode ter um papel na sociedade de levar a casa espírita até a sociedade, até o meio em que ele vive, com algumas dessas atitudes, com algum desses atos. E se perguntar se eu sou espírita, dizer com orgulho, com alegria, sou espírita. E mesmo que não perguntar, eu dou um jeitinho de falar, sou espírita. Aí que está a diferença, o diferencial. O papel de cada um. O real papel, desafio do espírita na sociedade e perante a Deus, ou seja, ao Pai Criador, ele pode decepcionar a muitos. O que decepciona? Isso aqui. Isso aqui pode decepcionar a muitos espíritas. Por quê? Porque não é só uma questão de bater ponto na casa, de quantas palestras eu fiz, de quantos grupos de estudo eu pratiquei ou ministrei, de quantos passes eu dei ou recebi, ou de quantas vezes eu fui na casa. Eu estive lá, viu? Essa semana, viu? Essa semana eu fui 3 vezes. Ledo engano. Não é pela quantidade de coisas que faz. Não é. Mas é pelo tamanho da transformação dia a dia. Você pode assistir palestra todo dia, fazer palestra todo dia, dar passo todo dia. Mudou? Não. Você está estagnado. A gente não retroage, mas pode ficar estagnado. Então isso decepciona muitos espíritas, que eles acham, não, já tomei meu passo de hoje, eu já fiz meu trabalho, já fiz meu evangelho no lar, já trabalhei na reunião mediúnica, já fiz a caridade material. Tá, mas o mais importante, que é aqui dentro. E aí? E aí faz um link também com o uso adequado do tempo. Foi um tempo que nós fizemos aqui esse ano agora, recentemente, falando como utilizar o tempo.
o uso adequado do tempo, nessa sociedade de mudança e velocidade. Então, isso aqui, gente, a gente coloca um link aqui embaixo, clique no link, puf, vai lá para a página do GEP, onde está esse tema do tempo. Lá vai explicar aqui melhor. Por quê? Porque o que realmente transforma é quando você tem um trabalho que vai modificar você moralmente ou intelectualmente. Então, quando você está em um trabalho que vai te modificar, aí ele começa a te transformar de dentro para fora. Não apenas uma mera questão de casca, de aparência. É o que nós vamos ver lá no finalzinho, uma frase que doeu de Leon Denis. Então, vocês lembram do que eu falei aqui? Mas lá no finalzinho a gente vê Leon Denis falar. Ou seja, se alguém perguntar que tipo de trabalho útil, que também falei lá no tema, que trabalho é toda ocupação útil. Trabalho é toda ocupação útil. O outro vai entender que tem que ser um trabalho seletista, funcionário público, privado, carteira, ou trabalho na casa espírita, na igreja, onde for. Não, atividade útil. Está mexendo no moral? Está mexendo no intelecto? Beleza. Vamos para outra questão do Livro dos Espíritos, para nos auxiliar. Questão 768. Posso passar lá? Ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Como nós já falamos, ele não está apenas por uma vontade do homem buscar, mas é algo realmente providencial, quando o homem busca a vida em sociedade, com outros, com seus pares, com seus ímpares. E aí vem aqui a pergunta, tá? Aqui é a resposta. Como a resposta ela é um pouquinho maior, eu reduzi ela resumindo. O homem deve progredir, ponto. Então está aí uma verdade. Agora, sozinho, não tem jeito. Sozinho isso não lhe é possível. Por quê? Porque ele não tem todas as faculdades que ele precisa. E quanto mais primitivo é o homem, maior necessidade ele possui. Precisa do contato com outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Aí o que eu lembrei aqui agora, quando eu li isso aqui? No isolamento. O que aconteceu recentemente no mundo? O que aconteceu? Por causa de um vírus? Tudo bem, o vírus tem o seu risco, o vírus tem o seu mal, mas o que causou, paralelamente, os efeitos colaterais foram 1000 vezes maior. E hoje nós já estamos vendo isso. Daqui a alguns anos vamos saber mais ainda do tamanho do efeito colateral com que fez. Quem está falando isso? É o Paulo? Não. No isolamento ele se embrutece e definha. Aí Allan Kardec faz um comentário em cima da resposta dos espíritos. Agora já é Allan Kardec. Antes foi os espíritos, agora é Allan Kardec. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Porque aí começa a gerar outros problemas. Nós temos um problema, a questão é não fazer esse problema ficar maior do que ele já é. Nós passamos isolados um bom tempo. E o que nós vimos aqui? Eu vi tanto através de outros a nos comentar, quanto eu vi pessoalmente também. Aumento de suicídio, aumento de dependência química e alcoólica,
aumento de depressão, síndrome do pânico, esquizofrenia, brigas conjugais, abusos sexuais. Isso tudo aumentou. Porque ele embrutece e se definha. É uma consequência. É uma prova à humanidade. Mas só que cada um também deve saber a viver a sua prova independente, porque a prova é particular de cada um. Assim como a dor também é. E nós temos que saber separar as coisas, distinguir, avaliar, preponderar. Uma coisa é o seu papel particular perante a sociedade. Como que você pode ser útil em momentos de dificuldade. Porque tsunami, terremoto, avalanche, epidemias, pandemias, nós vamos estudar que são flagelos destruidores. Livro dos Espíritos. Flagelos destruidores. Tem uma necessidade de renovação no mundo. E cada sociedade, ou cada ser individualizado, ele pode agir de acordo com seu livre-arbítrio. Porque é um flagelo destruidor. Tsunami, terremoto, pandemias, tudo é um flagelo destruidor. Que tem um porquê. Tem um porquê de acorda, de renova, de recalcula a rota. Tem alguma coisa errada. Você agora está em prova. Como é que você vai fazer? Você vai para o lado bom, para o lado do mal, para o lado do bem, vai espernear, vai gritar, vai apavorar, vai entrar em pânico, vai acovardar, vai fugir, vai ser omisso, vai ser bandido, vai matar, vai socorrer. O que você vai ser na hora da prova? O tsunami está vindo. E aí? O que você vai fazer? A pandemia está vindo. O que você vai fazer? É prova para a sociedade coletiva e individual. A individual, cada um responde por si, na sociedade em que ele vive. A outra é o papel de uma determinada gestão, de alguma federativa ou de alguma instituição. Nós não podemos misturar as coisas. Espiritismo é uma coisa, a doutrina espírita é uma coisa, os espíritas é outra coisa. O espiritismo, ele é lindo e perfeito. Se algum espírita, ou alguma entidade, alguma federativa não agiu como você gostaria, tem nada a ver com o espiritismo. Ah, porque a FEB alto lado. A FEB não. Dê nome aos bois. A gestão do ano tal ao ano tal. Porque a FEB, só para ter um exemplo, ela é diretamente ligada a Ismael. Diretamente ligada ao Cristo. A instituição é ligada a Ismael. Os homens, aí é diferente. Nós somos falíveis. A gente quer acertar, mas a gente acaba errando. Então o espírita na sociedade, ele tem que estar preponderando muito isso. O que seria o mais adequado, o mais útil dentro da caridade que Jesus nos ensinou? Da benevolência, da indulgência, do perdão. Por quê, gente? A palavra, desde a época que Bezerra de Menezes nos deu a carta, a palavra é união. União. Por quê? A família espírita está sob ataque severo há tempos. Há tempos que a família espírita está sob ataques. Casas que se destacam, diretorias, serviços que você destaca, está sob ataque há tempos. E neste momento de transição, e principalmente no momento que veio a prova da pandemia, o ataque ele multiplicou. Então aí que está como o espírita deveria estar agindo na sociedade atual em que ele vive para ser útil e para crescer internamente. Aí
é autoavaliação, é autocrítica, que vamos ver mais adiante. E Chico falava, aqui está a dica do Chico: deu problema? Tá, vocês lá discutem, lavem a roupa suja, faz o que tiver que fazer entre os homens que estão falíveis, que erram. Acabou o problema, lavou a roupa. O que Chico falava? Liga as lágrimas. Vamos atender aos sofredores, pois querem nos dividir. Se o espírito não tiver essa visão nessa sociedade, o ataque ele é grande. As quedas serão maiores. E aí entra esse tema, que foi feito no Setembro Amarelo, da valorização à vida, durante a pandemia, não foi deste ano, foi de setembro passado. Todo setembro tem uma campanha internacional, não é do Espiritismo, o Espiritismo apenas abraça essa causa, é do Setembro Amarelo. E essa campanha foi feita por quê? Porque na palestra que eu falei que a gente pode fazer um link sobre o uso adequado do tempo, lá está falando muito sobre isso, questão na parte psiquiátrica e psicológica da questão com dados atuais. O que aumentou na pandemia? O uso dos eletrônicos, o uso das mídias, e isso aumentou o índice de suicídio. Então, como é um caso de doença, de caso público e afeta a sociedade, o espírita tem que estar atento a estes sinais. A atrofia da interação social, causada pela ausência de interação social e uso abusivo da internet em questões não produtivas. Aí vem 3 perguntinhas, e a terceira eu acho que é de Deus, sobre essa avaliação. A terceira é para fazer doer, tá, gente? Primeira pergunta: quanto tempo você fica na internet por dia? Calcula. Não, tem gente que nunca parou. Calcula. Aí eu te mando a segunda pergunta: fazendo o quê? Aí vem a terceira, que é de Deus. Descreva o resultado dessa experiência. Se ela ajuda você a ser melhor e mais antenado ao mundo em que vive. Pronto. Danou-se. E isso aqui está em ressonância com o que Allan Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, do verdadeiro espírita. Domar as suas inclinações e estar em conjunto com o link da palestra no uso adequado do seu tempo, que foi feita aqui há um mês, sei lá, um mês e meio, não sei. A terceira pergunta, essa é para uma avaliação severa. No século XXI, a grande maioria irá se decepcionar se forem sinceros. Irão se decepcionar. Se formos sinceros. Para conosco. Eu comigo. E aí vem a dica de como estar fazendo isso. Só que essa dica, nós ficaríamos aqui um bom tempo se eu for fazer um miudinho da bela resposta de Santo Agostinho no Livro dos Espíritas, na questão 919A. Tem a 919. Qual o meio prático mais eficaz para que eu possa ser melhor, fazer melhor? Um sábio antigo já disse: conhece-te a ti mesmo. Ah, tá, mas como que eu vou me conhecer a mim mesmo? Aí vem aquela resposta de várias páginas de Santo Agostinho, e fica aqui a dica de leitura desta noite. Resposta da questão 919A. E Santo Agostinho falava: fazei como fazer quando aqui está encarnado em teu mundo. Ao final de cada dia, faça uma avaliação de tudo aquilo que fizeste naquele dia. Se tudo que fizeste não teria a reprovação de alguém e teria a sua aprovação, você não poderia ter sido melhor. E aí ele vai discorrendo. Falando do que era a reforma íntima.
pois assim eu fui descobrindo em mim mazelas com que eu tinha, com que eu poderia ser melhor. Quando eu fazia uma autoavaliação ao final de cada dia, se aquilo fosse desaprovar alguém. E usando a ferramenta de que, eu não sei me julgar, então faça o seguinte: como que você faria se você estivesse vendo o que você fez em outra pessoa? Faz esse joguete. Eu fiz isso, faz de conta que eu estou vendo alguém fazer isso. Como que você iria agir? Como que você iria, entre aspas, julgar, analisar? E através daí, veremos o que pode ser melhor na sociedade. Para mim, no meio que vivo, na minha família. E a conclusão que nós estamos cansados de ver as reuniões mediúnicas, as reuniões de intercâmbio entre os dois mundos, é o quê? O desperdício do tempo. Fazendo link novamente com o tema que eu falei. Encarnação estagnada, parada no tempo. Beleza até aí? Uma autoavaliação para refletir na atual sociedade do século XXI. Vou fazer uma pergunta. Quando eu faço essa pergunta, para mim, eu morro de vergonha. Eu dou vontade de dar uns tapas na minha cara, porque eu estou vendo que não estou valendo nada. A pergunta é: como somos com os estranhos? Com os conhecidos? Com o da família? Na rua? Com o estranho? Seja bem-vindo. Boa noite. Você está bem? Precisa de alguma coisa? Pois não, pode falar. Não, por favor. E com os conhecidos? Cala a boca, senta aí, vai, perturba não, desinfeta. Nessa hora que eu falei, nossa, vai cair o resto do cabelo que eu tenho. Aí caiu tudo aí pronto, fica raspar aí. Doeu quando a gente faz uma autoavaliação. Aí que tal que Santo Agostinho nos deu a dica na 919. Aí você pergunta, mas quem que eu sou? Na sociedade ou na minha família? O de casa ou da rua? Por que família? Porque família é a primeira sociedade que nós temos. É onde você tem a chance de evolução, de maturidade. A primeira sociedade é a família. E muitos querem destruí-la. É o primeiro exercício. É necessidade evolutiva, igual casamento. Casamento. Amor ou necessidade evolutiva? Ele sempre será necessidade evolutiva. Mas se tiver amor, melhor ainda. É o tempero. É o útil ao agradável. Como eu fui celebrar casamento, apesar que no espiritismo não tem rituais, mas alguns gostam de uma cerimônia. Quando eu vou realizar casamento, a primeira pergunta que eu faço, aliás, a primeira exclamação que eu faço é essa: amor ou necessidade evolutiva? A necessidade evolutiva está dentro da lei de sociedade. É lei. E a família é a primeira sociedade. Então é inevitável. E se tiver amor, que beleza. É o útil e agradável. Então, a autoavaliação está aí. Também com a dica de Santo Agostinho, de como fazê-lo. Aí eu não falei do Leon Denis, iria falar no final do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 24. Olha que coisa séria que ele fala. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então, essa transformação tem que ser sincera, interna e colocada em prática. Reflexão final. E eu fecho
com um pedacinho de Paulo a Romanos. Pedacinho de Paulo a Romanos. 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de um para com outros. Um para com outros. É a forma de estarmos em sociedade. Não aparentar propósitos, não aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral. Ter a necessária dominação sobre o meio em que nasceu. Nasceu ali às vezes por pedido, porque seria a sua forma de pôr em prática. E cada espírito, como eu disse, responde por si mesmo. Cada um responde. A gente viu muitas perguntas. Paulo, durante a pandemia, ouvia nos grupos de WhatsApp de outras cidades, inclusive de outros estados. Paulo, aqui não está tendo atendimento, socorro, não está tendo nada. Como é que faz? Quem tem pão casca um gato. A pessoa quer suicidar, atende em outro lugar. Não tem uma casa espírita aberta, atende. Já vi gente atender dentro da igreja, porque não tinha onde atender. Já vi gente levar a cesta básica, porque não estava tendo a cesta. Aliás, falando em cesta básica, fica a dica. Domingo que vem, inicia, depois de anos parada, a campanha do quilo. Campanha do quilo, domingo que vem, dia 7, lá do Grupo Espírita Allan Kardec, lá embaixo na Zona Norte, 8h30 da manhã, depois de esse tempo parado, ela volta, a funcionar. Então a gente vê muitos casos, eu preciso de socorro, preciso de um passe. Os médiums ostensivos, que ainda não têm o domínio sobre a faculdade, rogando socorro. Um passe, uma orientação. O que eu faço? Então a culpa não é das federativas ou da federativa lá, cada um responde por si, gente. O espírita vai ter que responder isso, cada um particularmente, naquilo que ele foi omisso. E assim perante a sociedade, porque o socorro, os pedidos foram enormes, e as formas de atender foram poucas. É como se o SAMU recebesse várias chamadas para uma só ambulância, e não tinha jeito. Isso não foi em Lavras, não, gente. Isso foi no Brasil. E por que não no mundo? Mas cada um tinha a forma de se superar. Não simplesmente ignorar. Porque senão Jesus, fazendo uma comparação, quando andava com os 12 e viu um leproso, ele tem lepra. Então vamos embora. Não chega perto dele. Se isole. Não vamos socorrer. A prova é individual, apesar da sua parte coletiva. Mas o que está ligado ao mundo maior é muito mais do que a gente pensa. Então teve muita gente pedindo, reclamando, porque a sociedade está tão ausente, tão omissa, a sociedade espírita. Cada um responde por si. Cada um responde como puder. Atende na sua casa, atende em alguma igreja aberta, atende pelo telefone, dá um suporte, estende uma mão, leve uma comida também, se for o caso. Cada um fez como pôde. O socorro não foi do tamanho que precisava, porque as enfermidades psíquicas foram enormes, assim como o suicídio. Mas cada um fez o que podia, gente. Esse é o nosso papel na sociedade, independentemente se nós fazemos ou não parte de uma casa, de uma federativa, de uma instituição. O que nós fazemos parte é de quê? Somos filhos de um Deus, somos um ser imortal. É isso que nós temos que ter perante a sociedade. E não perante as instituições feitas por homens falíveis, que querem acertar, mas erram. E há lutas e dores, que só o juiz supremo pode julgar em sã consciência. Um grande abraço
Até a próxima. Que possamos ser os verdadeiros espíritas, seja na sociedade, seja no lar. É difícil demais. Eu não dou conta, é muito difícil. Mas pelo menos colocamos os esforços impregnados. Se eu tinha 10 problemas e hoje eu tenho 8, legal. Consegui. Boa noite.